Olá, vamos falar hoje sobre não desistir daquilo que se acredita, daquilo que se espera. Normalmente nós optamos, eu digo nós, humanos, optamos pelo caminho mais fácil, que é desistir, abandonar um projeto, um sonho, deixar de lado, abrir mão. Esse é o caminho mais fácil, mas é o caminho para quem anseia pelo fracasso. O caminho da vitória não é o caminho da desistência, é o caminho da permanência. É permanecendo que nós podemos chegar em algum lugar. Quantas pessoas certamente desistem da vida facilmente e às vezes muito precocemente, muito cedo. Eu me recordo de quando criança, algumas vezes as pessoas me indagavam, às vezes a professora no primário, algum colega, algum parente, o que você quer ser quando crescer? É certo que quando somos criança, não temos a maturidade para mensurar o futuro, no sentido de saber o que queremos, o que esperamos, mas ali já está de forma nuclear, ali está nascendo um sonho, ali está nascendo uma expectativa, crescemos, amadurecemos e chega um momento em que nós sabemos o que queremos. Sabemos o que queremos no campo afetivo, no campo profissional e espiritual, e começamos a lutar para conquistar, mas de repente vêm os impasses, as lutas, as dificuldades, os tropeços, os fracassos e começamos a acreditar que abrir mão é o melhor caminho. Eu quero ler um texto, a palavra de Deus, que está registrado em Lucas 22, versos 61 e 62, diz assim a palavra do Senhor. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja, Pedro, quando foi chamado pelo Senhor, ele estava trabalhando. Pedro não estava desocupado. Não, ele tinha uma função, ele tinha uma profissão. Ele estava produzindo, ele estava trabalhando. E ele é chamado por Deus para ser pescador de homens. E quando ele assume aquele compromisso, se você ler a história de Pedro, vai descobrir que ele tinha um projeto com aquele sim que ele disse a Jesus, ao discipulado, de ser o melhor discípulo possível, de ser um grande apóstolo, um grande discípulo, de honrar a Deus. Mas de repente na sua trajetória de discipulado, algo acontece. Ele não suporta a pressão num dado momento e ele por 3 vezes ele nega a Jesus. Jesus havia advertido que isso aconteceria, mas ele bateu no peito e disse, não, todo mundo pode te trair, te negar, mas eu não, jamais farei isto. Mas isso acontece com ele nega Jesus. Talvez naquele momento, como o texto diz, ele saiu e chorou amargamente. Talvez ali estava indo embora o sonho de Pedro. O que ele queria ser, o que ele almejava para a sua vida, estava indo embora com aquele choro amargo, com aquele choro dolorido, porque ele fracassou no meio do caminho, ele falhou no meio do caminho. Às vezes, começamos um relacionamento e no meio do caminho alguma coisa dá errada. Começamos um percurso profissional, acadêmico e alguma coisa dá errado. Temos no coração um empreendimento, uma abertura de uma loja, de um comércio e de repente as coisas começam a desandar. E normalmente nós somos tentados a acreditar, isso não era vontade de Deus e ao primeiro sinal de dificuldade começamos a abrir mão daquilo que acreditamos. É verdade que Pedro começou a desistir, mas uma coisa linda é que Jesus não havia desistido de Pedro. E numa conversa posterior, registrada no Evangelho de João, Pedro e Jesus conversando, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava. E Pedro diz, o Senhor sabe que eu te amo. Por 3 vezes ele reforça esse amor dele a Cristo. E ao final, na 3ª vez, ele diz, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu errei, que eu fracassei, que eu falhei, mas o Senhor sabe que eu te amo. E ali começa um ministério maravilhoso de Pedro. Pedro se transforma num grande apóstolo. A primeira pregação dele, cerca de 3.000 almas se converteram a Jesus. Um homem poderoso nas palavras, um homem de milagres, um homem de unção, de graça, um homem de autoridade. Mas nem sempre foi assim. Ele, incentivado por Jesus, não desistiu. Ele pensou nisso e até projetou isso e deu alguns passos para a desistência. Por exemplo, quando Jesus o encontrou, ele estava pescando, voltou para a velha profissão.
mas o Senhor deixou bem claro que ele não poderia desistir daquele sonho de ser um apóstolo, de ser um discípulo, porque esse era o projeto de Deus para ele. Você já desistiu de alguma coisa ou tem desistido nesses dias de alguma coisa? Ou ainda mais, você tem pensado em desistir? A palavra de Deus para você hoje é: não desista. Eu quero compartilhar um pensamento que diz assim: não pergunte do que o mundo precisa. Pergunte o que o faz sentir-se vivo e corra atrás disso, porque o mundo precisa de pessoas que tenham vida. Em outras palavras, quando você para de acreditar, você morre. Talvez não morra fisicamente, mas morre em vários sentidos. Morre o seu sorriso, morre a sua esperança, morre o brilho da sua vida, morre o seu entusiasmo, sua motivação. Em outras palavras, você pode estar vivo, mas ao mesmo tempo estará morto. Portanto, comece a pedir para Deus uma nova chance, uma segunda chance para você lutar por aquilo que você desistiu. Ou ainda, se você está num processo de pensar em desistir, que esse pensamento seja eliminado do seu coração e você volte a acreditar, volte a sonhar, volte a lutar. Tem um outro pensamento que diz assim: nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. George Eliot diz isto: nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. Desistir, como eu dizia, é o caminho mais fácil, mas não é o caminho que Deus traçou para mim e para você. Deus não traçou o fracasso para nós, Deus traçou o triunfo. E se fracassamos é por muitas outras coisas, não porque Deus quis, porque o que Deus tem para nós é a vitória dele. Aliás, ele morreu no Calvário, Cristo morreu no Calvário, para que pudéssemos ter vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado, vitória sobre o mundo, sobre as tentações. Em muitas palavras podemos dizer, mas podemos resumir em uma só: vitória. O Senhor pensou nisso para você. Se você tem pensado em desistir, a minha palavra ao seu coração e a palavra de Deus ao seu coração é: não desista. Ainda há um jeito, ainda há um jeito. Eu sei que tem coisas perdidas no meio do caminho, em muitas áreas, afetiva, profissional, financeira, espiritual, mas não desista, em nome de Jesus. Deus te abençoe.